Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17. Hoje é o primeiro domingo do mês, e como nós fazemos habitualmente como igreja, nós celebramos a ceia do Senhor. E pensando na ceia, pensando nessa realidade dos ajuntamentos, e à luz do texto de 1 Coríntios 11, do 17 em diante, eu quero conversar com você nesta noite justamente sobre este conceito do ajuntamento. E quero dizer para os irmãos que os ajuntamentos da igreja, eles agradam a Deus. A igreja precisa se ajuntar, a igreja precisa se reunir, a igreja precisa estar em união, a igreja precisa estar junta, porque isso agrada ao coração de Deus. Se não fosse para nós estarmos juntos como igreja, Deus não haveria implantado a igreja, não havia instituído a igreja. Meus irmãos, se não era necessário esse momento aqui de estarmos juntos em um dado dia da semana, ou vários dias da semana, em um local específico, enfim, se os ajuntamentos não fizessem parte do plano de Deus para as nossas vidas como cristãos e discípulos, Deus não haveria ou não havia instituído a igreja. Se Deus instituiu a igreja, se Deus criou a igreja, e se a igreja de Jesus Cristo hoje está presente na sociedade, é então necessário que nós possamos cumprir aspectos e papéis como igreja. E um deles, que eu acho talvez o mais importante, que nós não podemos abrir mão, é justamente os ajuntamentos. Por isso eu afirmo a você que os nossos ajuntamentos, o ajuntamento da igreja agrada a Deus. Deus jubila, Deus fica feliz quando vê o seu povo junto, quando vê a igreja congregada, amém? Nós precisamos ter essa convicção e essa percepção para que nós possamos fazer parte desse ajuntamento. Eu preciso compreender isso, e graças a Deus porque você está aqui hoje, né? Graças a Deus porque você está aqui com a sua família, e é importante que nós possamos priorizar esses momentos como igreja. E quero dizer para os irmãos, se você tiver que optar por apenas um dia da semana, vir para os ajuntamentos, opte pelo domingo à noite. Se você precisa fazer isso, se você não tem condições de estar em todos os ajuntamentos da igreja, escolha estar aqui aos domingos à noite. Você, irmão que está em casa, se você puder optar por um dia, estar junto com a sua igreja, opte por estar aqui no domingo, porque esse é o tempo de celebração, quando a gente se reúne, amém, queridos? Quando Deus fala ao nosso coração pelos louvores, pela palavra, não denegrindo os PGMs, não estou jogando contra os pequenos grupos que se reúnem durante a semana, é um pequeno ajuntamento e é bênção também. Por isso é importante estarmos também na quarta-feira ou no outro dia dos nossos ajuntamentos nos pequenos grupos, é bênção. Na escola bíblica, quando a gente se ajunta para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é bênção. Quando os ministérios se reúnem, é bênção. E os homens, no próximo sábado, já tem um compromisso marcado, na casa do irmão Francisco. A verba já está liberada, né? O bezerro já está sendo cevado. Então, no sábado que vem, os homens, nós vamos na casa do Francisco. Nós vamos se reunir como ministério de homens, vamos compartilhar, vamos orar, vamos degustar de alguma coisa lá para a gente, né, conversar menos. O homem fala menos porque ele come mais, né? Então, as nossas reuniões são mais caladinhas porque a gente fica comendo bastante. Então eu quero convidar você, homem, né, já marca o seu nome lá no grupo do WhatsApp, já reserva o seu lugar, porque vai ser um ajuntamento de homens para a glória de Deus, amém? E a igreja precisa estar junta, nós precisamos estar nos nossos ajuntamentos. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Entretanto nisto, eu não lhes vou dizer que os elogio, diz o apóstolo Paulo, pois as reuniões de vocês, preste atenção aqui, meus irmãos. Paulo está dizendo, os ajuntamentos de vocês, quando vocês estão juntos, quando vocês se reúnem, Paulo diz, vocês fazem mal do que o bem. As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, não basta apenas estar nos ajuntamentos, é preciso tornar esse ajuntamento algo bom, algo para o bem, para a glória de Deus. Verso 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, olha só, quando vocês se ajuntam como igreja, quando vocês estão juntos como igreja, porque nós somos igreja, somos um corpo, Paulo diz, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Verso 20,
Quando vocês se reúnem, olha só, irmãos, novamente essa ideia, quando vocês se reúnem, quando o ajuntamento acontece, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. E aqui vai falar então sobre a ceia, porque eu recebi do Senhor o que eu lhes entreguei. Ele fala sobre o pão, sobre o cálice. Verso 27. Portanto, todo aquele que come o pão, bebe o cálice. Ele está aqui ensinando sobre a ceia. Verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come para a sua própria condenação. E aí no verso 33, Paulo fala assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reúnem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Ajuntamentos, meus irmãos, isso é bênção na nossa vida. E nós, como Igreja Batista local, nós temos uma missão. E a nossa missão, como Igreja Batista no Morumbi, é sermos um sinal visível do reino de Deus. E para sermos sinal visível do reino de Deus, nós temos que amar a Deus, nós temos que fazer discípulos e nós temos que servir a comunidade. E o ajuntamento, ele está permeado em toda essa visão da igreja. Ser um sinal, amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. O ajuntamento é uma perspectiva do nosso amor a Deus. Estamos hoje aqui nesse culto, louvando a Deus e demonstrando que nós o amamos. Então o ajuntamento faz parte desse processo de amar a Deus. Quando a gente faz discípulos, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente também está convidando essas pessoas a fazerem parte dos ajuntamentos. Quando nós vamos para a comunidade, quando a gente sai para fora da comunidade, como agora vamos começar um projeto de reforço escolar no colégio, onde nós temos um trabalho de capelania escolar, é um tempo também de trazer essas pessoas para a presença de Jesus Cristo, portas que se abrem para a pregação do Evangelho. A igreja precisa cumprir a sua missão, ser esse sinal visível do reino de Deus. Voltando ao texto aqui de 1 Coríntios, no verso número 33, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Paulo está instruindo aqui para um comportamento em relação à ceia do Senhor, o esperar uns pelos outros. O ajuntamento ele se faz necessário justamente por essa ideia, porque não fazia sentido eles estarem juntos para cada um comer por si só, sem esperar os outros para juntos poderem compartilhar. Então o ensino de Paulo aqui é sobre a ceia do Senhor. E durante esse conceito ou essa reunião da ceia, uma atitude importante era valorizar a comunhão. O aspecto da ceia tem como principal ensino para nós hoje, nesta noite, a questão da comunhão. Desfrutar da unidade, desfrutar da presença dos nossos irmãos. Usufruir deste momento como um corpo de Cristo. A igreja é esse corpo e o corpo está reunido para celebrar a Deus. Mas nesse contexto de Corinto, como nós estamos vendo nesse texto, essa igreja, aqueles irmãos, eles estavam se reunindo para o mal. É isso que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei pensando justamente nessa perspectiva. O que é um ajuntamento para o mal? Como e quando uma igreja ou um grupo de discípulos se reúnem mais para o mal do que para o bem? Lá no verso 17, entretanto eu não posso elogiar vocês nisso, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. O que pode ser uma reunião para o mal? Eu fiquei pensando, talvez aqueles irmãos se reunissem para fazer fofoca da vida um dos outros. Esse é um ajuntamento para o mal, quando você se reúne com mais uma ou duas pessoas e começa a falar da vida alheia. Não faça isso. Esse é um ajuntamento do mal, maligno. Esse é um ajuntamento que nós devemos evitar. Quando alguém se ajunta e se aproxima de você e começa a tecer observações alheias, cuidado com isso. Ou fiquei pensando, será que eles se reuniam para falar mal do pastor? Porque esse é um ajuntamento para o mal, irmãos. Desculpa, se você está se reunindo com alguém para falar mal do pastor, Deus não aprova isso.
Ou se reuniam para tirar o pastor da igreja. Já pensou? Esse tipo de ajuntamento, que bênção. Os irmãos marcam uma reunião secreta. Para quê? Para tirar o pastor da igreja. Esse é um ajuntamento para o mal, embora que alguns pastores mereçam, né? Em lugar de se reunir para o bem, eles estavam reunindo para fazer o mal, ou a atitude deles era uma atitude errada. A atitude deles não agradava o coração do nosso Deus. E qual que era o mal que estava presente aqui nessa igreja? 2 detalhes apenas, que Paulo menciona, um no verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Então, quando a igreja se reúne e nessas reuniões há divisões, isso é algo ruim. Porque, em tese, meus irmãos, a reunião ou a união da igreja deve ser para um propósito único, para um bem específico, para uma única coisa. Não faz sentido nos reunirmos para fazermos coisas ruins, ou nos unirmos para nos dividirmos. Não tem nexo essas coisas, são antagônicas essas ideias. Vamos nos reunir para nos dividir. Então, se é para ficar dividido, não precisa se reunir. Então, haviam divisões entre aqueles irmãos. Eu não quero entrar aqui no contexto dessas divisões, mas eu quero só trazer essa ideia para vocês. Eles, então, se reuniam para se dividirem. Não faz sentido, não tem lógica. E qual que é a segunda ideia daquilo que era ruim? Aquilo que Paulo cita no verso número 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então, uma segunda coisa errada que eles faziam, era fomentar o individualismo, eles eram individualistas. Pensa num junta-panela da igreja, como a gente já fazia há muito tempo, e pela graça de Deus talvez daqui uns dias, daqui uns meses, a gente vai poder voltar a fazer os ajuntamentos de panela. Pensam nesse ajuntamento de panela, cada família chega, traz uma panela, traz um prato, a gente serve a mesa, e aí cada um pega a sua panela e vai para um cantinho e come sozinho. Faz sentido, irmãos, isso? Não faz sentido. A gente se reunir, cada um traz um prato para compartilhar, e eu como o meu, sozinho. Não reparto com os outros. Então, isso remete a essa ideia de individualismo. Quando nós somos individualistas, a gente joga contra os nossos ajuntamentos. Cada um comia a sua própria ceia, a sua própria refeição, porque a ideia de ceia, naquele contexto, não era como a gente vai fazer depois, né? Um pedacinho de pão e um copinho de suco, não dá para nada, né? Não dá para encher a barriga e muito menos para se embriagar, conforme Paulo cita aqui. Mas a ideia dessa ceia era como que uma refeição comunitária. Então Paulo fazia essa observação: olha, irmãos, quando vocês estão se reunindo, vocês não estão se reunindo para comer a ceia, porque se cada um come a sua comida e não espera os outros, né? Sempre tem aqueles irmãos atrasados, né? Ontem eu estava no aniversário à noite, estava marcado às 8 horas da noite o aniversário, eu cheguei lá às 8 horas, nós fomos jantar, era quase 10 horas da noite. Eu não sei se estava esperando alguém chegar para a janta, mas nós ficamos lá quase 2 horas, né, esperando para jantar. Mas graças a Deus, porque nós esperamos, cumprimos a palavra de Deus, esperamos uns pelos outros. Então, mas o individualismo, ele joga contra a igreja, e isso Paulo fez essa observação: meus irmãos, quando vocês estão reunindo para comer a ceia, esperem uns pelos outros, né? Esperem todos chegarem, dividam as refeições. Você trouxe um frango, reparta o frango. Você trouxe a farofa, reparta a farofa. Você trouxe a picanha, reparta a picanha. Naquele contexto, como a igreja era muito eclética, havia as pessoas com mais posses e pessoas com menos posses. E a ideia é que os mais ricos traziam a comida e eles comiam, e os mais pobres, que traziam lá talvez só, né, uma garrafa de água com suco Tang, eles não podiam participar da refeição, porque aqueles que traziam comiam tudo e não esperavam pelos outros. Então, quais eram os 2 problemas que eu identifiquei aqui das reuniões para o mal? Haviam divisões, né? As panelinhas, como a gente fala hoje, né? Aquelas panelinhas de irmãos, pessoas que, né, não se conectam. E havia essa questão do individualismo também. O contexto descreve uma igreja local, poderia ser a nossa igreja, poderia ser a Igreja Batista no Morumbi, mas era a igreja dos Coríntios, que estava agindo de forma individualista. E o que é ser individualista, irmãos? Cada um pensava em si mesmo. Eles não viviam na essência o ajuntamento do corpo de Cristo, e é esse o mal que nós temos que combater. Quando a igreja se reúne, nós temos que viver o ajuntamento do corpo de Cristo, e por esse erro, comer e beber indignamente, eles estavam sofrendo algumas consequências. E aí nós vamos lá para o verso 29, a primeira consequência:
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eles estavam promovendo ajuntamentos que mais condenava do que os abençoava. Os ajuntamentos da igreja estavam trazendo mais condenação, mais juízo de Deus, mais castigo de Deus, do que bênçãos do Senhor. Segundo prejuízo, verso 30, parte A. Paulo diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Então haviam pessoas fracas e doentes na fé. Aquele comportamento individualista, egocêntrico, aquele comportamento indesejável, estava trazendo doença espiritual na vida daquela igreja. Por isso que eles não haviam crescido também até agora. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo fala que eles eram criancinhas em Cristo, e aqui eles ainda continuavam crianças em Cristo, eles não cresceram, porque eles estavam agindo de maneira equivocada. E uma outra consequência está no restante desse verso 30, quando Paulo fala assim: e vários já dormiram, ou seja, alguns já haviam até morrido, por conta daquelas atitudes, ou por conta daquele modo deles se ajuntarem. Então, meus amados, é muito sério essa questão dos nossos ajuntamentos. E qual é então o remédio? Qual é a vacina? Qual é o antídoto para um ajuntamento mau poder ser um ajuntamento bom? O antídoto é evitar esses males, e o primeiro ato é um autoexame. Veja o verso 28 e o verso 31. Como que a gente combate esse mal dos ajuntamentos que trazem prejuízos? Verso número 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Um autoexame, fazer um diagnóstico da minha vida. Como eu estou diante de Deus, como eu estou na minha comunidade, como está a minha participação nos ajuntamentos. Eu preciso fazer essa reflexão, olhar para a minha vida mais do que olhar para a vida do meu irmão. O autoexame é eu examinar a mim mesmo, é eu examinar a outra pessoa, e muitas vezes nós, como discípulos e como cristãos, nós examinamos o outro e não esquecemos de examinar a nós mesmos. E dentro desse contexto, Jesus disse que nós não podemos tirar a trave, o cisco que está no olho do irmão, se nós não tirarmos a trave que está no nosso olho. Então, primeiro nós olhamos para nós, para as nossas necessidades, falhas, defeitos e pecados. Depois nós vamos então olhar para a vida dos nossos irmãos. Esse autoexame, ele volta no verso 31, quando Paulo diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Então, o autoexame, ele é muito importante para evitar que o ajuntamento se torne para o mal. A maneira correta de comer era esperar uns pelos outros. O verso 33, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Porque aí está o sentido do ajuntamento. Aí está a gênese da ideia de ajuntamento. Vamos aguardar todos chegarem, vamos botar as panelas na mesa, e cada um vai pegar um pouquinho da panela do outro também. Não importa se você trouxe uma picanha e o outro trouxe uma jarra de suco Tang, vamos compartilhar, deixa ele comer a sua picanha e beba o suco Tang do irmão. Estou aqui parafraseando, meus irmãos, tá? Precisamos ter essa ideia de compartilhar, e de nós assim podemos mutuamente nos abençoar. Comer em casa, se não puder esperar, verso 34. Paulo diz, se você não aguenta esperar, se você é muito esganado ou esfomeado, coma em casa, verso 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, aqueles que não poderiam esperar, toda a igreja está reunida, faz um lanchinho em casa, come um biscoito, uma bolacha, faz um lanche, cachorro quente, depois vai para a reunião. Eu não sei se você observou, meu irmão, mas aqui nesse texto aparece 4 vezes a expressão quando vocês se reúnem. Veja comigo. A primeira expressão acontece no verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem. Primeira ocorrência dessa expressão. A segunda está justamente ali no verso número 20, quando vocês se reúnem. E depois a terceira está lá no verso 33. Quando vocês se reúnem para comer. E a última, no verso 34. Quando vocês se reúnem, isso não resulte em condenação. Então, 4 vezes, Paulo cita essa expressão, quando vocês se reúnem. E aqui está a ideia, então, do ajuntamento. Quando vocês estão juntos,
quando vocês estão promovendo um ajuntamento, façam isso para a glória de Deus, façam da maneira correta, vivam de tal forma que vocês possam ser abençoados, não apenas na ceia do Senhor, queridos, mas em todos os ajuntamentos da igreja, nós temos que glorificar a Deus. Tem muita gente que valoriza muito o culto de ceia, né? O culto de Santa Ceia, o primeiro domingo do mês. Não, eu tenho que ir na igreja e vou no primeiro domingo porque tem a ceia, porque eu preciso tomar a ceia para mim ficar mais santo. Enfim, tem gente que tem essa cultura de que a ceia vai tornar a pessoa melhor, mais santa. Então ela valoriza muito, né, o culto de ceia. Amém por isso, mas todos os outros cultos são tão importantes quanto o culto de ceia. E todos os outros ajuntamentos da igreja são também importantes quanto o nosso ajuntamento do domingo. Por isso, quando a gente está reunido como igreja, todos os ajuntamentos têm que ser para a glória de Deus. Seja o culto dominical. E por que eu enfatizo o culto dominical? Porque esse é o carro-chefe, meus irmãos. O domingo à noite é o dia em que você vai poder ver a maioria dos irmãos que você não vê durante a semana. O culto de domingo é o dia onde, né, o pastor ou quem está aqui no púlpito prega a palavra de Deus e você leva essa palavra para a semana. Não que os pequenos grupos não façam isso, mas há uma relevância muito importante nesse momento do culto dominical. Por isso, você que está em casa, meu irmão, convido você, tem cadeira sobrando aqui, domingo que vem esteja conosco aqui no ajuntamento presencial, salvo se você tem algum impedimento. Nós temos pequenos grupos durante a semana que se reúnem para louvar, para adorar, para aprender a Bíblia, para estar orando. Participe de um desses ajuntamentos, ou comece um ajuntamento na sua casa, reúne a sua família, reúna ali os seus parentes, faça um culto doméstico, reúna o povo para aprender a Bíblia, reuniões de ministérios, escola bíblica, treinamento, etc. Devemos observar a essência desse propósito, a essência do ajuntamento. A comunhão, a interação, a interatividade, compartilhar bênção, compartilhar testemunhos, assim nós crescermos. Pior do que não se reunir nos ajuntamentos é se reunir para o mal. Só tem uma coisa que é pior do que não estar aqui na igreja, nos ajuntamentos ou nos ministérios, pequenos grupos. É quando você se reúne para o mal, como Paulo está repreendendo aqui os nossos irmãos de Corinto. Para cada um pensar apenas em si. Não faz sentido esse ajuntamento do individualismo. Não precisamos da igreja. Se é para cada um pensar em si, cuidar da sua vida e olhar apenas para si, não precisamos da igreja. Como eu já disse no começo, Jesus não teria instituído a igreja. Se tivermos juntos no mesmo lugar, mas não juntos em comunhão em espírito, esse ajuntamento não trará os seus benefícios. Não basta estarmos aqui apenas de corpo presente, nós precisamos estar aqui em espírito, unidos, compartilhando, interagindo, né, participando desse momento. Se nós estivermos juntos no mesmo lugar, nós devemos estar juntos, contribuindo para o ajuntamento. Não faz sentido estarmos juntos e vivemos individualidades, nós precisamos usufruir desse tempo de bênção. Por isso, irmãos, o ajuntamento só faz sentido quando nós consideramos uns aos outros. É o que Paulo está repreendendo os irmãos aqui. Olha, vocês se reúnem para o mal, vocês não esperam, são individualistas. Então o ajuntamento, ele existe justamente para nos ensinar a considerar uns aos outros, a amar uns aos outros, servir uns aos outros, ministrar uns aos outros, abençoar uns aos outros. Devemos então nos empenhar para proporcionar mais cuidado e mais bem-estar para os irmãos ao nosso lado, do que pensar apenas em nós e nas nossas necessidades. A gente precisa entender esse conceito de ajuntamento. Amém, queridos? E que nós possamos promover grandes e abençoados ajuntamentos como igreja, em todas as situações. E eu quero ilustrar esse conceito do ajuntamento, lendo para você duas passagens da Bíblia. A primeira delas está aqui no capítulo 11 de Atos. Atos capítulo 11. Nós vemos que um povo, ele começa a se reunir, a estar juntos. Capítulo 11 de Atos, a partir do verso 19, a Bíblia vai narrar o que eu chamo aqui de ajuntamento em Antioquia. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que a igreja começou lá em Jerusalém, Atos capítulo 2, o texto que nós lemos. Em Jerusalém a igreja começa a se reunir. O primeiro grande ajuntamento, ou os primeiros ajuntamentos, aconteceu em Jerusalém.
A partir agora de Jerusalém, capítulo 8 de Atos, a igreja ela é espalhada por todas as regiões, Judéia, Samaria. Então agora há outros ajuntamentos, além de Jerusalém, há ajuntamentos em outras cidades, em outras vilas, em outros povoados. E nós temos aqui o relato então de um ajuntamento numa cidade chamada Antioquia. E vale a pena nós destacarmos esse ajuntamento aqui, capítulo 11, verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, lá no final do capítulo 7 de Atos, esses chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Verso número 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, a igreja mãe, vamos assim dizer. Eles enviaram Barnabé a Antioquia, aquele mesmo Barnabé que lá no capítulo 4 vendeu uma propriedade e deu dinheiro para sustento dos irmãos. Barnabé agora aparece aqui de novo na história. Eles enviaram Barnabé até Antioquia para averiguar o que estava acontecendo lá, as bênçãos do Senhor. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O ajuntamento aumentou em Antioquia. Agora preste atenção no verso 25. Então Barnabé foi a Tarso, uma outra cidade, um outro lugar, um outro povoado, procurar Saulo. Esse Saulo é aquele Saulo que perseguia a igreja, que prendia os cristãos e matava cristãos. Esse Saulo é aquele mesmo que, quando Estevão estava sendo apedrejado no final do capítulo 7, ele guardava a capa dos homens que estavam apedrejando. Então, esse Saulo que se converte lá no capítulo 9. Por que eu estou destacando isso aqui, meus irmãos? Porque ao que nos dá uma ideia aqui no contexto, o Saulo, agora Paulo convertido, ele estava meio que sozinho, estava aqui meio que fora do ajuntamento, vou usar essa expressão. E aí o Barnabé, entendendo essa importância, ele vai até onde estava Saulo, Tarso, que era a sua cidade natal, ele procurou Saulo, e quando o encontrou, o que Barnabé fez? O que ele fez? Levou para Antioquia. Então Barnabé vai, pega Saulo e traz ele para o meio do ajuntamento. Traz Paulo agora para a comunidade cristã. E assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja, estavam ali promovendo ajuntamentos e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, vai contar a história aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe neste momento. O que eu quero destacar para você é que o Barnabé entendia a importância do ajuntamento, e ele vai trazer Paulo para esse ajuntamento. E eu ouso dizer, afirmar minha opinião, talvez uma ideia minha pessoal, de que se Barnabé não tivesse trazido Paulo para o ajuntamento, talvez Paulo não seria o Paulo que ele foi. Esse é um pensamento meu, um delírio meu. Porque é o que indica aqui, irmãos, Paulo estava isolado, ele estava na sua casa, ele era de Tarso, ele estava lá, depois de convertido. O Barnabé então vai lá e traz Saulo e traz para o meio da igreja, traz para o ajuntamento da igreja. Isso significa então que se nós ficarmos isolados, sem participarmos do ajuntamento, nós poderemos sim até enfraquecer na fé, esfriar a nossa fé. Por isso é importante estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vai para o capítulo 13, versos de 1 a 3. Vamos pular o capítulo 12, capítulo 13 de Atos. A igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar, orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Você sabe qual foi a grande força missionária evangelizadora? Você sabe qual foi a igreja que mais investiu em missões? Não foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja de Antioquia. Antioquia se torna a base missionária. Aí eles enviam Paulo, eles enviam Barnabé, depois Paulo e Silas,
E através da igreja de Antioquia que a obra de Deus alcança. E Paulo, toda vez que terminava uma viagem missionária, ele retornava para a sua igreja em Antioquia e compartilhava o testemunho da sua viagem missionária. Então, meus irmãos, o ajuntamento em Antioquia é um exemplo de quão necessário e importante é nós estarmos unidos e juntos como igreja. Quero citar um segundo exemplo para encerrar a minha palavra. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, logo na sequência do capítulo 11 que nós já lemos. Capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais, do verso 1 até o verso número 11, e ele fala sobre a diversidade e a unidade do verso 12 até o final no verso 31. E no versículo 12 do capítulo 12, Paulo diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui Paulo vai usar a ideia do corpo para nos motivar a estarmos juntos como igreja e participar dos ajuntamentos. Paulo usa a linguagem simbólica do corpo para dizer, olha, o corpo ele é um, mas ele é composto de muitos membros. A igreja é uma, mas é composta de muitas pessoas. Então, para que eu possa fazer parte da igreja, eu tenho que estar unido, conectado com a igreja. Se o meu dedinho ele estiver conectado com a minha mão, que está no braço, que está no tronco, o meu dedinho faz parte do meu corpo. Mas se eu amputar o meu dedo, ele deixa de fazer parte do corpo, porque ele não está mais unido com o corpo. Então Paulo usa essa brilhante ilustração para dizer para aqueles irmãos, olha, vocês são individuais, cada ser é individual, é único, mas vocês precisam estar todos juntos, para juntos se tornar então o corpo de Cristo. A igreja ela é a junção de várias pessoas. A unidade se faz justamente nessa questão de que os individuais abrem mão do seu direito individual para poder compor então a coletividade. Paulo está trazendo para nós essa ideia que é uma ideia também fantástica. A unidade e a diversidade não se contrapõem, elas se completam. A beleza da igreja está justamente em se tornar uma unidade apesar da diversidade. Amados, é muito importante nós termos essa ideia da necessidade e de nós priorizarmos os nossos ajuntamentos. Amém? Que você possa desejar no seu coração, que você possa empenhar todas as suas forças, para que você possa ser parte desse ajuntamento. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Nós nos reunimos como igreja, justamente para desfrutarmos da unidade, da comunhão. Nós nos reunimos como igreja para compartilhar uns com os outros, e esta é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Antes de passarmos para a ministração da ceia, coloque-se em oração nesse momento diante do nosso Deus. Se coloque diante do altar do nosso Deus, porque a sociedade, meus irmãos, está cada vez mais individualista. Eu não sei se você percebeu isso, mas a sociedade está cada vez mais, cada um olhando para o seu próprio umbigo. A pandemia potencializou esse comportamento individualista, egocêntrico. As pessoas estão reclusas nas suas casas. As pessoas, elas estão reclusas dentro de si próprias, e isso não é bom. Esse isolamento, essa reclusão, essa vida individual, isso é ruim, queridos. Isso não reflete a igreja, o corpo de Cristo. Os ajuntamentos da igreja, eles vêm como um remédio para curar esta enfermidade, a doença do individualismo, do egocentrismo. Por isso que nós devemos nos ajuntar, devemos desejar, almejar, nos programar, nos ordenar para estarmos juntos como igreja. Irmãos, nós precisamos nos programar para estar aqui como igreja. Precisamos colocar isso como uma meta, como um alvo. Porque eu sei, acontece e surgem várias coisas para tirar
de você o privilégio de estar aqui nos ajuntamentos. Existem várias coisas que vêm como substitutos de estarmos aqui. E muitas pessoas se deixam levar por isso e preferem estar sozinhas em casa do que vir para a igreja, para o ajuntamento. Isso não é bom. A Bíblia nos diz que isso não é saudável. Por isso precisamos estarmos juntos. Desejar os ajuntamentos, assim como as pessoas desejam hoje tomar uma vacina para ficar protegido de uma enfermidade. Estar nos ajuntamentos, meus irmãos, é uma vacina para a individualidade, para a fraqueza na fé, para esfriarmos. O ajuntamento, ele traz bênção para nós. Por isso não vamos deixar de estarmos presentes nos ajuntamentos da igreja. Coloca isso no teu coração. Você que está aqui nessa noite, coloca isso no teu coração. Deseje estar junto. Você que está nos acompanhando da sua casa hoje, mas que você não tem nenhum empecilho, deseje estar aqui no próximo domingo. Deseje fazer parte desse ajuntamento abençoado. Precisamos agir de forma correta durante os nossos ajuntamentos. Precisamos estar aqui de maneira correta, saudável, amável, para que o nosso ajuntamento ele se torne bênção e não se torne maldição. Quando você estiver num ajuntamento, abençoe e seja abençoado. O ajuntamento é justamente para você ser abençoado e para você abençoar. Nós somos parte de um corpo. Nós somos parte de um corpo. Nós não somos um corpo. Eu não sou um corpo. Eu sou parte de um corpo. Você não é o corpo, você é parte do corpo. E para se tornar o corpo, você precisa estar unido e conectado a outras partes, a outros membros. Porque é essa união dos membros que nos torna então o corpo de Cristo. Então, se nós estamos isolados, sozinhos, nós não estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Nós não estamos sendo igreja de Jesus Cristo. Aquele que não participa, aquele que não congrega, aquele que não se envolve, não está sendo o corpo de Cristo. Infelizmente hoje tem uma ideia, hoje tem um conceito, hoje tem várias pessoas que são chamadas de desigrejados, pessoas que simplesmente acham que não precisam, não há mais a necessidade ou não querem estar conectados junto numa comunidade cristã. Isso não é bom. Deus nos convida para estarmos juntos, conectados, unidos. Há um cântico que fala isso: somos um corpo, unidos, juntos, conectados. Deseja isso para você, para a sua família. Deus, abençoa a tua igreja. Que nós possamos investir nos nossos ajuntamentos, que nós possamos investir, ó Pai, cada vez mais, de estarmos conectados para louvar e glorificar o Teu nome. Que os nossos ajuntamentos sejam para a Tua honra e para a Tua glória, não para a nossa condenação, como a igreja de Corinto estava agindo de maneira equivocada. Abençoa-nos, ó Pai, que cada ajuntamento, seja aqui no templo no domingo, seja num pequeno grupo durante a semana, seja num ministério, ó Pai, numa casa, em qualquer outro lugar, que esses ajuntamentos, eles sejam para a glória de Deus. E que através desses ajuntamentos possamos crescer e amadurecer na nossa fé. Assim nós pedimos, assim nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, queridos, nós vamos já passar para o momento da ceia do Senhor.